Boa tarde, meu nome é Iago Soares, faço parte da equipe do ANCAP Zone e hoje vim falar aqui sobre o maior, ou um dos maiores escritores libertários que já houve, que é o Murray Rothbard. Ele nasceu no dia 2 de março de 1926 em Nova York e faleceu infelizmente no dia 7 de janeiro de 1995 também em Nova York. Ele nasceu de uma família judia, filho de David Ray Rothbard, e foi criado no Bronx, também em Nova York, um bairro de Nova York. Ele estudou na Universidade de Colômbia, e se formou em bacharel em matemática e economia em 1945, com 19 anos, ou seja, muito jovem, isso era comum na época. E virou mestre em artes em 1946, e concluiu seu doutorado em filosofia e economia em 1956, tudo isso na mesma universidade. Ele lecionou na Universidade de Nova York, no Instituto Politécnico, de 1963 até 1985, foi onde inclusive ele conheceu Mises. E após isso lecionou de 1986 até sua morte na Universidade de Nevada, em Las Vegas, onde ele conheceu Hans Hermann Hoppe. Ele também editou vários jornais e fóruns, movimentos em prol da liberdade, como por exemplo o The Libertarian Forum de 1969 a 1984, e fundou o Centro de Estudos Libertários em 1976, o Jornal de Estudos Libertários em 77, e em 87 começou o Academic Review of Austrian Economics, que hoje atualmente é chamado de Quarterly Journal of Austrian Economics. E em 1953 se casou com Johann Schumacher. Então agora vamos para a parte onde ele fundamentou suas teorias libertárias, e as obras dele. Vamos um pouquinho mais a fundo agora. Então, como o Rothbard chegou nas teorias, propôs as teorias e uma sociedade sem Estado. Ou seja, ele teve aulas com o Mises, na Universidade de Nova York. O Mises era um libertário. Só que o Mises ele não tinha pensado de fato numa sociedade 100% sem Estado. Ele falava, por exemplo, que as instituições privadas conseguiriam fazer serviços melhores que o Estado, e mais baratos, com custos menores, mas ele não dizia que ainda poderia haver um Estado. Por exemplo, a justiça estatal, e não tinha pensado numa forma de haver uma justiça totalmente privada. Então, querendo ou não, ele ainda meio que aprovava a justiça estatal. Então, o Rothbard pegou essa teoria e incrementou, evoluiu um pouco ela e realmente conseguiu pensar numa sociedade 100% sem Estado. Ele pegou também outros pensamentos, como por exemplo Lysa Spooner e Benjamin Tucker, que eram anarquistas americanos que lutavam também por renúncia fiscal, contra o aumento fiscal nos Estados Unidos, contra a tributação. Eles têm várias frases legais sobre a questão do imposto você rouba, aquela coisa, mas eu não uso, por que eu tenho que pagar? Entendeu? Que, de fato, uma empresa privada você não vai pagar se você não usa. No Estado não, se eu não uso a saúde estatal, tem que pagar do mesmo jeito. E inclusive, como dito ali anteriormente, ele também influenciou muito o Ropa, é Ropa mesmo que se fala, até fui ver aqui em alemão, é Ropa mesmo que se fala, e inclusive o Ropa também incrementou um pouco mais essa ideia. Ropa é tido como o sucessor legítimo do Rothbard, assim como o Rothbard é o sucessor legítimo de Mises. Ele também teve muito associado, por exemplo, com a política. Ele, por exemplo, tinha essa coisa da democracia, ser um tipo de comunismo disfarçado, tudo isso, mas, por exemplo, ele não pedia ninguém de votar. Ele dizia que votar não mudava nada, mas ele mesmo ajudou a certa parte do Partido Republicano e também o Partido Libertário. Ele começou com a parte anti-intervencionista do Partido Republicano, apoiou o movimento anti-guerra, naquela parte do Vietnã, se juntou até a nova esquerda com isso, mas só que o gostoso da parte ali do Rothbard é que ele apoiava ideias, não pessoas. Ele apoiava a esquerda quando a esquerda tinha, vamos dizer assim, ideais parecidos, assim. A esquerda, por exemplo, pegar drogas, a esquerda não tem ideias parecidas, por exemplo, com os libertários, mas os dois são a favor, por exemplo, que seja vendido drogas, entendeu? E outros assuntos. Mas daí ele se juntou com a esquerda em pautas que ele achava semelhantes, mas ao mesmo tempo também falava muito mal deles. Por exemplo, ele criticou a nova esquerda, por ela apoiar uma república popular com alistamento,
ele também apoiou alguns casos, né, a direita conservadora, né, mas também falava que eles tinham sido completamente englobados pelo establishment, né. E daí teve algumas brigas no Partido Republicano e foi o Partido Libertário, né, muito conhecido pelo Ron Paul. O Ron Paul hoje acho que faz parte do Partido Republicano, mas ele foi um dos fundadores do Partido Libertário. Ele esteve muito ativo, né, o Rothbard dentro desse partido, tudo. E era um partido que tinha muitos liberais também. Por exemplo, ele apoiou vários candidatos à presidência, mas, por exemplo, ele chegava a ter conflitos com esse cara. Por exemplo, eles eram liberais, eram a favor de baixos impostos, só que ele falava, pô, a gente não tem que ser a favor de baixos impostos, sim de imposto nenhum, né? Porque o Estado ele sempre tende a crescer. Se você continuar com baixos impostos, pode acontecer que no próximo mandato venha um cara e aumente esses impostos. Não temos que acabar com os impostos, né? E ele também teve outras brigas dentro dele, né? E depois saiu dessa questão política, se definindo como paleolibertário, né? Então isso já é uma prova, né, que libertarianismo e política não combinam, entendeu? Não é muito legal, entendeu? É um sistema que você entra lá, você vai fazer parte do sistema, não tem como você mudar muito. E essa parte da vida do Rothbard mostra literalmente isso, né? Por exemplo, o Roupa, por exemplo, o Jesus Huerta de Soto, esses caras não seguiram muito, eles literalmente se baseiam, né, evoluindo ideias e expandindo essas ideias, que eu acho que é o mais correto, apesar do próprio Rothbard dizer que nem sempre lutar contra o Estado através da educação é o mais importante. Ou seja, um dia chegaremos que teremos que realmente lutar com o Estado de frente a frente através, né, de armas e etc. Né? Que é de fato, né, o Estado ele detém o monopólio da força, o próprio Rothbard dizia isso. Né? Então, né, o Rothbard também tem várias partes dele também que são bem polêmicas até hoje, como, por exemplo, ele era a favor do aborto, né? Então, um papo que até hoje entre libertários é soco, pontapé, é uma discussão sem fim, de fato, né? Ele também tem várias coisas que o pessoal fala de ele era a favor de vender crianças, né? Se o pai e a mãe têm o direito das crianças, podem vender as crianças, né? Ele também falava também sobre a questão das crianças poder trabalhar com qualquer idade. Muito bem que sou a favor, se é consentido, se a criança quer, não vejo o porquê, né? E também dizer que as crianças têm o direito de fugir dos pais, procurar novos guardiões, assim que optarem por fazê-lo, né? Cara, são assuntos realmente bem polêmicos, né? E entre outros aqui, que realmente era mais um vídeo só para falar de coisas que eles falaram que criam brigas entre libertários ainda, né? Então, ele também tem uma lei de Rothbard. Isso aqui é uma curiosidade do vídeo. Ele tem uma lei de Rothbard onde ele dizia que entre os acadêmicos eles tendem a se especializar em coisas que eles são piores, né? Por exemplo, Milton Friedman, ele era ruim pra caramba sobre teoria monetária, e aconteceu que ele se especializou nisso. Assim como o Henry George foi grande em tudo, exceto no que diz respeito à terra. Ele escreveu sobre 90% sobre terra na pós-graduação dele. Então, não sei se isso foi comprovado, não sei se é de fato isso que acontece, mas é a lei de Rothbard, eu queria dizer, que a gente se especializa no que a gente é pior, né? Então, agora voltando um pouco, né? Então, o Rothbard ele teve várias frases, né? Ele teve várias coisas, como por exemplo, ele dizia que temos que lutar pelo Estado com qualquer forma, desde que não seja imoral, como por exemplo, sonegar imposto, né? Sonegar imposto não é imoral, né? Talvez matar seria algo imoral, mas por exemplo, sonegar imposto não é imoral, né? Ele foi um cara que de fato, né, não lutou pela diminuição do imposto, pela diminuição do Estado, mas sim pelo fim do Estado, né? Ele realmente foi um marco no libertarianismo, né? Ele realmente propôs uma sociedade sem Estado, entendeu? Não é que não, a iniciativa privada pode entrar aqui e fazer melhor, não. A iniciativa privada, e apenas a iniciativa privada devia fazer isso, entendeu? Que o Estado, toda forma que o Estado encontra de entrar em qualquer mercado e qualquer segmento, ele faz isso através de roubo e coerção. Então essa é a teoria principal do Rothbard, entendeu? Que inspirou outras pessoas, como por exemplo o Roupa, entendeu?
Sobre os livros dele, ele tem diversos livros assim, alguns deles eu já li, por exemplo, como Anatomia do Estado, é um livro ótimo para você começar a ler, né, quando você está entrando no libertarianismo, né, diz o que é de fato o Estado, né, do que ele é formado, essa coisa de, todos nós somos Estado, você deve ter ouvido isso, e aí ele explica isso também, como surgiu o Estado, né, esse tipo de coisa, a ética da liberdade, né, a Grande Depressão Americana, né, isso ele pega também um pouquinho do trabalho do Mises, né, o Mises foi para quem não sabe, foi um dos caras que preveu, né, a Grande Depressão, né, não foi tipo, foi exatamente 29, mas ele dizia que através da crise de 21, quando teve um aumento de crédito e tudo, muito subsidiado pelo governo, daqui a um tanto tempo ia quebrar devido a isso, e aconteceu mesmo, né. Ele também fala sobre educação livre obrigatória, né, falando sobre a questão do Estado educar as crianças, né. Aquela coisa, né? Se o Estado educa as crianças, ele vai querer que no mínimo essas crianças gostem do Estado, né? Se não tivesse, por exemplo, a organização, sei lá, Chevrolet, se Chevrolet fosse dono do país, tivesse as escolas da Chevrolet, provavelmente eles iam ensinar que a Chevrolet é a melhor empresa do mundo, aquela coisa toda, assim como é o Estado, é um monopólio, né? Pode falar, não tem escola particular, não, cara, todas as escolas estão direcionadas pelo MEC, então, querendo ou não, tem umas variações, mas não deixa de fugir muito não. Né, temos o Esquerda e Direita, Perspectivas para a Liberdade, isso aqui eu até tenho como um exemplar, né, aqui. O resto tem em PDF, mas às vezes eu gosto de pegar um livro mesmo e sentir o papel mesmo, acho clássico, acho até mais legal a forma clássica de ler. Temos Governo e Mercado, né, por uma Nova Liberdade, um manifesto libertário, né, em inglês esse nome é melhor, em português é Manifesto Libertário, isso lembra muito o Manifesto Comunista, eu não gosto muito desse título desse livro. E também O que o Governo Fez com o Nosso Dinheiro, é um ótimo livro para você ler também, né, junto com outros livros também, por exemplo, como o do Mises, né, sobre dinheiro e inflação, né, são ótimos para você ver o que o governo faz, cara, assim, questão de como ele gera inflação através de moeda fiduciária, reserva fracionária, é muito bom, entendeu? Forma de o governo te roubar que você nem imagina como. Então, basicamente isso é tudo que nós temos, né, sobre, resumido, né, sobre o Murray Rothbard, né, um cara que foi assim, não tem nem palavras para dizer o que ele foi pro libertarianismo, um cara que praticamente fundou o libertarianismo como a gente conhece hoje, né, é um cara que inspira, né, e inspirou diversas pessoas, né, hoje os maiores libertários usam, né, a grande base formada pelo Rothbard, e seria hoje, então é isso aí. Espero que aproveite os vídeos, né? Veja os outros vídeos também do canal. E vem mais vídeos sobre outros escritores ainda. Então é isso aí. Valeu e até mais.